Você já ouviu falar em disfunção temporomandibular? Ela é conhecida pela sigla DTM. É um problema comum que afeta a articulação temporomandibular, fica mais ou menos nessa região aqui, na ligação entre a mandíbula e o crânio. Pois é, pode causar vários problemas, desde dor de cabeça até dor na mastigação, e esse problema muitas vezes necessita de cirurgia para ser tratado. Felizmente, uma equipe de brasileiros criou uma técnica que é menos invasiva, menos dolorosa e com uma recuperação mais rápida. Por isso, a Conversa Pública de hoje vai falar com o Dr. Fábio Sato, que é um dos pioneiros nessa técnica. Doutor Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Eu que agradeço o convite, viu? Doutor Fábio, que tal para a gente começar? O senhor explicasse para a gente o que é a disfunção temporomandibular. Eu confesso que já tive dificuldade só de pronunciar essa expressão, então eu queria que o senhor explicasse para a gente com mais detalhes o que é a DTM. Legal. A DTM, na verdade, é um problema que afeta a articulação temporomandibular, como você comentou, como outras estruturas também anexas, envolvendo principalmente a parte dos músculos da mastigação. É uma doença muito prevalente. Hoje a gente estima que mais ou menos, pelo menos 30% da população em geral tem esse tipo de problema, né? E é caracterizado principalmente por dor nessa região, próxima à região da articulação e os músculos aqui. Normalmente o paciente também relata, em muitos casos, limitação em relação à movimentação da mandíbula, né? E também muitas vezes escuta alguns estralos, travamentos, né, nessa região, o que é muito comum. Bom, por se tratar de algo aqui na região da boca, é um problema que pode afetar não apenas a saúde bucal, mas a saúde do corpo como um todo, uma vez que deve dificultar, inclusive, a alimentação, né? Com certeza. É um problema que afeta muito, que a gente fala, a qualidade de vida dos pacientes, porque imagina que o paciente tem dificuldade na questão da alimentação, então não consegue se alimentar direito. Muitas vezes não consegue falar também, né, por causa do travamento, alimentação de dor. Além da própria dor que afeta, né, as atividades diárias, né, na questão de trabalho, na questão do estudo. E normalmente é uma doença muito prevalente, né, principalmente em pacientes que têm um nível de ansiedade maior, né, muito frequente também em mulheres, esse tipo de alteração. É um problema que também, os principais sintomas são fáceis de confundir com outros tipos de problema, né, doutor? Como é que é feito o diagnóstico exato da DTM? Com certeza, é. Então, assim, é muito comum, às vezes, o paciente que tem a disfunção temporomandibular acabar procurando outras especialidades. Por exemplo, ele vai procurar, muitas vezes, o otorrino, porque, às vezes, ele tem dor próxima à região do ouvido. É muito comum a relação, às vezes, o paciente ter zumbido também. Outra coisa muito relacionada à questão da disfunção temporomandibular é a questão da dor de cabeça, né, que a gente chama de cefaleia. Então, é muito comum, às vezes, o paciente procurar, muitas vezes, o neurologista, né, em busca do atendimento, para o tratamento da cefaleia, e assim como acontece, como do caso do otorrino, e essas especialidades eles fazem, né, as suas avaliações, né, e acaba descartando, muitas vezes, alguma alteração, né, alguma alteração em relação ao sistema nervoso, alguma relação em relação à questão auditiva, e aí esses profissionais acabam encaminhando esse paciente para fazer uma avaliação, que normalmente isso é feito com um cirurgião dentista, né, ou um especialista em disfunção temporomandibular, dor orofacial, e muitas vezes também acaba caindo com a minha especialidade, que é a parte de cirurgia bucomaxila. Para fazer o tratamento, existem várias maneiras, várias técnicas, uma delas, evidentemente, é a cirurgia, mas a cirurgia nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não é a primeira indicação para tratar isso, né? Isso, perfeito. É. Normalmente, os pacientes que têm a disfunção temporomandibular, a grande maioria, mais de 90%, a gente acaba tratando com o que a gente fala que é a forma clínica, né? E aí tem várias formas de tratamento, né? Vai desde o uso de medicação, fisioterapia, placa, né? Então, às vezes, ajuste oclusal, reabilitação com prótese. E a grande maioria dos pacientes melhoram, né? Mais de 90% com esse tratamento clínico. Tem alguns casos, né, que são os casos que a gente fala que são casos refratários, que normalmente são casos mais complexos, que o paciente ele não responde esse tratamento clínico. E aí a gente precisa, né, fazer normalmente um tratamento cirúrgico para esses. A grande maioria realmente melhora com um tratamento mais simples, que a gente fala que é o tratamento clínico.
Bom, só que alguns casos, que são mais complexos, imagino eu, vão necessitar da cirurgia. E aí a gente já imagina uma cirurgia, dor, dificuldade no pós-operatório, e ainda se tratando na região do crânio, do rosto, às vezes ficar cicatriz, e aí vem uma solução que foi inventada por sua equipe, né? Que é a cirurgia por vídeo. Isso, é. Na verdade, o que acontece? No passado, todo esse tratamento, né, que era feito, a gente fala que era feito através de cirurgia aberta. Assim como acontece, né, em outras áreas da medicina, né? Então, tinha que realmente fazer uma incisão, um corte, para conseguir acessar as estruturas dentro da articulação, para poder corrigir a alteração decorrente do quadro de disfunção temporomandibular. Hoje, né, então, com o avanço, né, da parte da ciência, a gente consegue fazer esse tratamento hoje só com 2 furinhos, né? Então, por esses furinhos, nós introduzimos, então, uma ótica, que é uma lente, que a gente consegue, então, enxergar o interior da articulação, e também entra com um portalzinho de trabalho, com alguns instrumentos, para poder corrigir a alteração que a gente encontra dentro dessa articulação, né? Então, assim, isso tem grandes vantagens, né? Então, o paciente tem uma recuperação muito mais rápida do que era feito no passado, né, quando tinha que fazer corte. Então, por exemplo, hoje o paciente ele interna no hospital para fazer esse tipo de procedimento e alta no mesmo dia hoje, né? Ele consegue, faz a cirurgia num dia, no máximo 2, 3 dias já está voltando ao trabalho, né? Coisa que tinha um tempo de recuperação muito maior, né? Quando era feito com cirurgia aberta, né? E o que a gente conseguiu hoje, né, até pouco tempo atrás, não era possível fazer alguns procedimentos por vídeo, né? Então, muitas vezes, quando a gente tinha que, por exemplo, prender realmente um disquinho que fica dentro dessa articulação, né? Antes só era possível fazer isso por via aberta, né? Então, hoje, com algumas técnicas que estamos desenvolvendo, hoje é possível, inclusive, fazer essa fixação do disco, né? Isso por vídeo. Então, hoje, praticamente todos os tipos de cirurgia para articulação a gente faz hoje por vídeo, né? Não necessitando dos cortes, né, como eram feitos no passado. Bom, doutor. Que bom que a sua equipe conseguiu desenvolver aí essa técnica que pode ser usada agora no mundo todo. Vocês são os pioneiros e é um grande orgulho para o Brasil ter uma equipe médica desenvolvendo uma técnica que vai ser usada no mundo inteiro. Esse trabalho já foi publicado em revistas científicas, não é mesmo? Isso mesmo, né? Ele foi publicado esse ano, né, na revista, no Journal of Crânio, que é uma revista europeia da nossa área, a principal revista, e que publica os avanços na área da videocirurgia para o tratamento da disfunção temporomandibular. Bom, eu aproveito então para parabenizar o senhor e toda a sua equipe, né? Acho que muitas vezes falta esse reconhecimento não da comunidade científica, da comunidade médica, de seus colegas, que é um reconhecimento muito grande, mas às vezes o próprio paciente não sabe todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para que aquela técnica menos invasiva, menos dolorosa, mais eficaz aconteça. Eu gostaria que o senhor destacasse para a gente agora um pouquinho sobre como é o pós-operatório, levando em consideração uma rápida comparação antes, como era feita cirurgia com corte mais invasiva, e essa cirurgia agora por vídeo, em que o paciente praticamente não tem mais problemas no pós-operatório. Né? Primeira coisa, o principal então, do pós-operação, né? Então, normalmente, cirurgia aberta, o paciente ficava pelo menos de 1 a 2 dias internado no hospital. Hoje, com a cirurgia por vídeo, é possível ter alta no mesmo dia. Em termos de tempo de recuperação, né, no pós-operatório, de repouso para o paciente, com essa técnica a gente consegue o paciente voltar às atividades em 2, 3 dias, né? Quando era feito por via aberta, normalmente a gente pedia pelo menos de 1 a 2 semanas em termos de recuperação. Outro fato é a questão do risco que diminui com esse tipo de cirurgia, né? Antigamente, com o corte, existia sempre o risco, né, de causar lesão em relação ao nervo, né, que dá movimentação para a face, né? Então, com essa técnica, diminui muito a chance de ter algum tipo de complicação no pós-operatório, né? E própria questão estética, né? Então, quando a gente faz só 2 furinhos, esteticamente é muito melhor para o paciente do que antes que precisava fazer um corte, uma incisão nessa região. Então, assim, tem uma série de vantagens, né? Fazendo as técnicas que nós chamamos de minimamente invasivas, né? São as técnicas que são que é realizado esse tratamento por vídeo, quando a gente compara, então, com o tratamento que antes era feito com cirurgia aberta.
Bom, doutor, a gente estava falando logo no início da entrevista, o senhor falou, na verdade, sobre o quanto essa disfunção é comum. Dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia apontam que de 40% a 75% da população brasileira adulta possui algum sinal da DTM. 33% apresentam um sintoma de disfunção e 15% da população necessita de tratamento. Eu confesso que, mesmo lendo, estudando um pouco sobre diversos tipos de problemas de saúde, eu fiquei espantado com o quanto esse problema atinge as pessoas e o quanto é comum. Por que as pessoas não sabem mais sobre esse problema? Muitas vezes o paciente ele confunde a questão dos sintomas, né? Então, às vezes o paciente ele tem dor próxima à região aqui da articulação e às vezes o paciente ele acha que é um problema relacionado à audição e às vezes ele vai procurar o otorrino com isso, né? Então, às vezes o paciente às vezes ouve, né, algum tipo de estalo, algum travamento na região da mandíbula e acha que é normal também. E só que qual que é o problema disso? Às vezes ele vai deixando isso e o caso vai cada vez se agravando. Né? Então, depois, o procedimento, a chance dele precisar de um procedimento cirúrgico vai aumentando com o tempo, né? E mesmo o prognóstico em relação ao tratamento vai piorando, né? Então, o que é importante? O paciente ele começou a ter dor nessa região, né? Começou a perceber que está travando, né? Está ouvindo algum estalo na região, né? Às vezes ele tem questão de zumbido, às vezes ele tem dor de cabeça. Então, é importante procurar de uma forma mais precoce possível o profissional especialista para começar o tratamento para ele, até porque os tratamentos, quando de início, são tratamentos muito mais simples, né? Tratamentos pouco invasivos, normalmente se resolve com o tratamento clínico sem necessidade de cirurgia. E quanto mais ele acaba postergando a questão do tratamento, né? Então maior a chance depois ele precisar fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. E há casos, né, mais severos que inclusive muitas vezes nem mesmo a gente consegue fazer o tratamento, né, por vídeo minimamente invasivo. Então, casos mais severos, infelizmente, ainda a gente precisa recorrer à cirurgia aberta. A gente consegue identificar o que causa a DTM? Existem fatores genéticos ou talvez algum tipo de maneira que se lida durante o dia a dia que acaba causando esse tipo de distúrbio? A gente fala que a disfunção temporomandibular é sempre um problema multifatorial. Então, quando existe um encontro de uma série de fatores, é que o paciente acaba desenvolvendo os sintomas da DTM, né? Mas hoje a gente sabe que tem alguns fatores que são importantes, né? Então, pacientes que, por exemplo, que têm um nível de ansiedade maior, um nível de estresse maior, e que normalmente leva o paciente a desenvolver hábitos parafuncionais, né? Como a questão do bruxismo, né? Seja o bruxismo noturno ou o bruxismo durante o dia, que a gente fala que é o bruxismo de vigília, né? O paciente tem uma tendência maior a desenvolver a DTM, né? E hoje, com a situação diária, né? Cada vez as pessoas mais, o nível de ansiedade maior, a questão do estresse, né? Então, por isso que cada vez vem aumentando mais a incidência da disfunção temporomandibular. Mas há outros fatores também, né? Então, pacientes que têm algumas alterações sistêmicas, né? Pacientes, por exemplo, que têm artrite reumatoide, que têm lúpus, né? Pacientes com algumas alterações, né, importantes em relação ao desenvolvimento da face, principalmente a questão da maxila, mandíbula, né? Então, aqueles pacientes que são mais retardados, que têm o queixinho mais para trás, também são pacientes que têm uma tendência maior a desenvolver a disfunção temporomandibular. Assim como pacientes, por exemplo, que têm ausências dentárias, perdas dentárias, né? Que utilizam, às vezes, próteses mal ajustadas, mal adaptadas, também tem uma tendência maior a desenvolver esse quadro de disfunção temporomandibular. Bom, a gente sabe que a principal recomendação é teve algum sintoma, buscar ajuda médica. Mas a gente sabe que, claro, a saúde bucal, o tratamento odontológico no Brasil não é, digamos, 100% abrangente. É possível fazer alguma coisa em casa para tentar diminuir os sintomas, diminuir, por exemplo, a dor ao mastigar, até que se consiga o tratamento médico? Sim, com certeza. Sempre falo assim que, a verdade, a maior parte do tratamento, quem faz é o próprio paciente, né? É muito importante se o paciente identificar quando ele tem esses hábitos parafuncionais, da questão do apertamento, às vezes o paciente que fica rangendo os dentes, ou pacientes que normalmente fazem, né, uma alimentação com alimentações mais duras, né, ou que utilizam o hábito muito de mascar chiclete, de roer unha ou apertar um lápis, uma caneta, não. Tudo isso é prejudicial
para a questão da articulação. Então, ele precisa tomar consciência em relação a esse tipo de problema para evitar a piora em relação aos sintomas da DTM. Doutor, então eu gostaria de falar com o senhor de novo sobre essa técnica, né, e como ela é importante para esse tratamento da DTM. A gente sempre pensa no resultado final, a cirurgia de vídeo é mais eficaz, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o passo a passo para desenvolver uma técnica como essa, né? Como é que uma equipe médica se prontifica a estudar uma forma mais eficaz de fazer uma cirurgia que já é realizada, mas aí tenta melhorá-la de alguma forma? Sim. A nossa ideia é sempre tentar melhorar, né, o procedimento para os nossos pacientes, né? Então, a gente já desenvolvia essa cirurgia, na cirurgia aberta, e a nossa ideia, o que que é? Foi, então, pegar a técnica que já é utilizada de forma aberta, né, onde a gente reposiciona o disco articular utilizando algumas âncoras, né? Então, a gente prende esse disco que protege a articulação com umas âncoras na posição correta, porque normalmente o paciente que tem a disfunção, esse disco está numa posição errada, né? Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu, então, a técnica, né, e junto com algumas empresas para desenvolver também a parte de instrumentais para poder, então, fazer o quê? A mesma coisa que era feita de forma aberta, né, que seria a fixação desse disco utilizando as âncoras, né, agora a gente consegue fazer isso por via fechada, né? Então, a gente usa a ótica para conseguir visualizar o interior da articulação e com alguns instrumentais específicos, né, a gente desenvolve, então, a instalação dessa âncora, isso por vídeo, né? Isso levou um tempo, né? Foram pelo menos aí um ano e meio de pesquisa, né? Então, a gente fazendo teste em protótipo, né? Então, a gente utilizava cadáver também para poder desenvolver a parte da técnica e dos instrumentais, e só quando tudo ficou redondinho, né, a gente viu, tá tudo certinho, então que a gente partiu então para começar a realizar então os procedimentos nos pacientes. Não quer dizer, então, que além da técnica em si, a forma de fazer a cirurgia também, houve a necessidade de desenvolver instrumentos específicos para esse tipo de procedimento. Exatamente, porque não adianta você ter ideia só da técnica, né? Então é necessário também desenvolver a parte de instrumental. E às vezes isso é o que leva mais tempo, né? Porque a técnica em si, você tem a ideia, né? E meio que vai lá e executa, né? Claro que a gente sempre inicia, né? Inicia o desenvolvimento de uma técnica, né? Então, ou em algum modelo animal, ou em algum cadáver, né? E para esse caso, a maior dificuldade que a gente teve foi realmente a parte do desenvolvimento dos instrumentais, né? Porque a gente precisa de uma empresa que, assim, que consiga captar, né, a nossa ideia, né? E a partir disso desenvolver então os instrumentais específicos, que lógico que também leva tempo, né? Tem que fazer um protótipo, né? Então utilizar os instrumentais do cadáver, ver que está realmente tudo certinho, para depois poder passar para utilizar de forma clínica tanto a técnica como a parte dos instrumentais. E quantas pessoas formavam a sua equipe, doutor, que desenvolveu essa técnica tão importante? A equipe é grande, né? Então, assim, a técnica foi desenvolvida comigo, junto com outro colega que a gente opera, que é o Dr. Gustavo, né? E junto com outros colegas, então, o Dr. Tiago Westphal, o Dr. Jefferson Paes, o Dr. Tiago, o Dr. Jefferson, eles são de Santa Catarina, né? E, então, é importante essa parceria entre vários centros, né, do país para poder desenvolver técnicas e instrumentais, materiais para beneficiar os nossos pacientes. Bom, e agora essa marca está aí, mundo afora, essa técnica mundo afora com a marca brasileira. Isso, Bom, doutor, exatamente. Única no mundo, primeira vez, né? Primeira vez que foi utilizada essa técnica, né? No mundo, para poder fazer, então, essa ancoragem do disco por vídeo, né? doutor, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, é um bate-papo muito interessante, esclarecedor. Acho que as pessoas vão ter agora um pouco mais de conhecimento para desconfiar da DTM. Mas gostaria que, para a gente encerrar esse bate-papo, o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de manter a saúde bucal, que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, não levam tão a sério, pensam em outros problemas do restante do corpo, mas não imaginam, não pensam que a saúde bucal é importante porque é a porta de entrada para o nosso organismo, né?
Exato, porque uma boa saúde bucal, você melhora a questão da mastigação e já está provado, né, que problemas bucais podem levar a sérias alterações em relação à parte sistêmica, né, inclusive infecções, problemas cardíacos, né, então é muito importante a gente cuidar, né, principalmente de forma preventiva da saúde bucal, né, porque depois que já está instalado o problema, é sempre muito mais difícil, né, a parte de tratamento. Bom, doutor, muito obrigado por sua participação. Nós conversamos então com o doutor Fábio Sato, que é mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial. Foi um prazer conversar com o senhor sobre essa técnica e, mais uma vez, parabéns ao senhor e toda a sua equipe por levar a ciência brasileira a outro patamar e mundo afora ter uma técnica desenvolvida aqui no nosso país. Tá, joia? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, a conversa pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima edição.